Oiê! Olá, tudo bom? Tudo e com você? Tudo ótimo, prazer conhecendo você assim na Pois é. live. Não, mas em tempos de quarentena, né, a coisa mais comum. Eu falo que tem gente que eu vejo pessoalmente, a gente não se vê, sei lá, a primeira vez que você vê é no ano, mas já tá tão online, né, constante presente no dia a dia da pessoa que você nem parece. Coisas boas e ruins, né? Exata, Tudo tem seu lado bom. exatamente. Aí fica até mais espontâneo, né? Porque, por exemplo, eu tô fazendo com você, as coisas elas vão tão se misturando, né? Eu tô conhecendo você através da Veda, mas eu pessoalmente já acompanhava o seu trabalho. E Ai, que assim, eu estou legal. muito feliz com essa oportunidade hoje de ter esse bate-papo com você, porque no meu dia a dia aqui como economista, aqui na empresa, na Veda, a gente fica falando de mercado financeiro, de investimento, e aí surgiu uma demanda, né, em homenagem a esse mês, Outubro Rosa, que traz aí uma reflexão Aham. principalmente para as meninas, né, por conta da causa do mês, a gente tem essa conscientização do autocuidado, câncer de mama e tudo mais. A gente falou, bom, vamos trazer aí um bate-papo um pouco mais leve e falar, né, do empreendedorismo, que é tão importante para as meninas mais jovens, porque a gente fica com essa conversa pesada assim de mercado financeiro e a solução das pessoas não está só no investimento no mercado financeiro, tem essa curiosidade pelo o que é empreender, né? E eu acho que Uhum. você é um exemplo, principalmente para as mulheres mais novas, um caso assim que se mostra de sucesso, pelo menos na minha percepção. Ai, não, com certeza. Assim, obrigada por tudo isso que você falou, é muito bacana. E empreender, eu falo que é uma habilidade, mas muitos já nascem com isso, né? O fato de você ser inquieta, tentar inovar independente da área que você atua, seja na área de investimentos, na área de comunicação. Então, isso é muito da pessoa, né? Então, é buscar coisas novas, atitudes novas dentro de algo que já existe. Então, é esse Exato. movimento. E é um movimento que eu adoro esse tipo de emoção. Eu falo que quando você decide empreender, é você não ter um dia de paz, mas é uma paz diferente, né? É um preenchimento diferente, mas realmente é todos os dias com a corda no pescoço, todos os dias com a emoção, porque, tipo, você não empreende, você se mantém empreendedor, né? Tipo, e inovando e buscando novas soluções. E E isso é muito ninguém legal. nasce com todas as habilidades, né? Nenhuma. Eu acho que ninguém, todos nós somos capazes, né, de desenvolver as habilidades. A gente só precisa querer. Então, tem muitas vezes eu me pego dizendo, ou alguém fala assim, aí eu falo, eu não consigo. Na mesma hora eu falo assim, não quis ainda, eu ainda não quis. Não é que eu não consigo, eu não quis de verdade, né? No diálogo e no discurso que eu falo, não somente sobre trabalho e profissão, e de enxergar, né, a minha própria realidade mesmo. Às vezes eu falo assim, cara, é porque eu não quis de verdade, é porque eu não dediquei o meu tempo suficiente para poder aprender. Porque se eu paro, estudo, se eu vou atrás, a gente consegue fazer tudo. Então, como faz? Você precisa querer de verdade. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, é reconhecer que naquele momento você ainda não quis. Não é que, eu não consigo. Eu não quis, de verdade. Porque o dia que eu quiser, eu vou fazer e executar e acreditar nisso. Exatamente. Para mim, assim, que acompanho você nas redes sociais, eu vou dar o espaço para você contar um pouquinho da sua trajetória. Do que eu acompanho de você, se eu tivesse que definir você em uma palavra, ia ser movimento. Você atua em várias frentes, então você está toda hora criando com alguma atividade. Então eu vejo que tem horas que você está cuidando do seu próprio negócio, tem horas que você está cuidando de você, tem hora que você está cuidando dos outros quando você dá atenção para suas seguidoras. E eu queria que você contasse um pouco de você, como da sua trajetória, né? Da sua trajetória pessoa física até a gente chegar na pessoa jurídica, no que é, né, o seu empreendimento hoje. Então, como que começou a Luísa nas redes sociais? Eu acho que movimento é uma boa palavra para me definir, e isso é um perfil que outro dia eu estava até conversando com a minha mãe. Ela viu uma agenda, que eu sempre fiz agenda, e aí tinha lá, eu acho que era o ano, era o 2012. Eu sempre escrevi tudo que eu quero ser ou que eu era. Então, assim, jornalista, escritora, empresária, sempre fui me definindo. E eu nunca me defini por uma coisa só. Isso foi algo que eu sempre busquei, porque eu não acho que a gente se define ou todos nós somos apenas uma coisa. Nós temos a possibilidade de ser e de comunicar
várias desses papéis que a gente assume, né, no dia a dia. Então, tem a Luísa profissional, tem a Luísa namorada, esposa, filha, amiga, mulher, tudo pra mim, por mim, né, que é muito importante, que eu acho que se nós não somos felizes com nós mesmos, isso esbarra em todos os nossos outros papéis. Então, eu nunca me defini, eu sempre tive essa inquietação. Eu trabalho desde cedo, assim, desde a faculdade, porque quando eu entrei na faculdade de comunicação, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De definir muito cedo o que a gente quer ser. E hoje, cada vez mais, eu acho que a gente realmente só se encontra nisso tudo depois dos 30, vai. Tudo tá tão rápido, é tão difícil, eu falo, fazer planos a longo prazo. Então, que dirá definir uma vida aos 17 anos? Eu Mas eu acho que a sabia o gente que eu vai não queria. mudando, né? Exato, exatamente. Então, estão falando aqui, o dente tá sujo, não tá não, gente. Na verdade é a tela, eu acho. Não sei de Não. quem. A gente sempre repara, né, mulher? Enfim. Então, eu nunca soube o que eu queria de fato ser, mas eu sabia o que eu não queria. E eu fui para comunicação, porque eu entendi que dentro da comunicação eu tinha um leque enorme que eu poderia atuar. Porque existem as especializações. Então, dentro da comunicação, que é uma formação ampla, eu poderia ir para política, eu poderia ir para saúde, eu poderia ir para educação. Só que, como eu ainda não tinha me encontrado, desde o início da faculdade, eu falei, cara, eu preciso experimentar de tudo para saber onde que eu vou, o que eu quero, o que eu não quero, e assim eu fui. É, Nas redes sociais, a minha atuação nas redes sociais, o que depois levou o meu trabalho para isso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na área de comunicação, o online ainda não existia. Trabalhei no Congresso, trabalhei na Federação das Indústrias, por economia, fui para moda, experimentando tudo. Mas o Instagram, especificamente, falando do Instagram, que hoje eu acho que é a principal ferramenta de atuação, todos estão presentes, ele existe há 10 anos. E há 10 anos eu estou nele. Comecei, tipo, por algo para compartilhar foto com um amigo e tudo foi ganhando outras formas e outros formatos. Então, ele foi ganhando um viés de trabalho e eu entendendo essa importância conforme as coisas foram acontecendo. Conforme eu fui estudando, fazendo especialização. Então, assim, numa rápida ordem cronológica, eu saí da faculdade, comecei a trabalhar com branding de marcas, né? Então, eram muito mais ações offline ainda. Tava naquela coisa embrionário de influenciador, de blogueiro, né? Era mais blog do que propriamente as redes sociais. Então, houve essa transição também. E aí, claro, como eu vivia isso da comunicação, eu fui aprendendo e usando a ferramenta. Então, trabalhei numa empresa de branding para marcas durante um período. Aí saí e abri a minha própria marca de lingerie, que foi a minha grande escola como empreendedora, que a gente foi assim no pelo. Eu e uma sócia, a gente criou desde a parte de comprar material, aviamento, até o final, sabe? De todos os processos. E foi um papel importantíssimo na minha vida esse período. Durou 4 anos e só terminou. Então foi muito bem sucedido o tempo que foi, porque o meu sonho mudou. Eu mudei as minhas vontades. Eu falei, cara, não é isso. E paralelo, eu tinha uma Você empresa testou, também. você colocou em prática, né? Eu acho Não, que isso faz toda a exatamente. diferença. Você não ficar naquele e se. Você foi lá e colocou em prática. Eu acho que o empreendedorismo é isso, né? Não é só Total. ficar planejando, planejando, planejando. Exato, e buscar certeza, que a gente nunca vai ter. Então, assim, Exa- não adianta querer ter certeza antes de fazer acontecer alguma coisa. Então, a gente tem que fazer para testar. E paralelo à Laced, que era a marca de lingerie, eu também tinha uma empresa familiar de brownie, que a gente produzia brownie para outros restaurantes, casamentos e tudo. E eu cuidava de toda a parte de comunicação. Então rolou isso tudo. E como eu estava bem na parte de comunicação e dava tempo, eu também comecei a prestar esse serviço para marcas na minha cidade, Brasília. Eu sou de Brasília, eu moro em São Paulo há 3 anos. Então eu fui aprimorando e vivendo isso tudo, e paralelo também cuidando da minha marca pessoal. Eu entendi lá atrás que a minha marca pessoal ela tinha um valor muito grande. Então, coisas que hoje as pessoas me reconhecem como pessoa, assinatura tipo Love, 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 isso tem mais de 5 anos. Eu falo que eu sou o meu melhor laboratório de erros e acertos. E que é uma construção, então passei por uma fase de transição. Quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais e fui mudar a minha área de atuação, antes eu trabalhava muito com marca de moda. Então as pessoas associavam muito a minha imagem à moda. E era algo que eu não queria. Não por qualquer coisa, Foi mas é porque eu acho. difícil mudar? Eu já tenho até uma pergunta para você, porque eu fico com receio com isso, né? Porque essa questão de ser influenciadora, você é bonita, é nova.
você querer fazer essa mudança, né? Porque fica mais associado com coisas de beleza, com moda, você querer fazer essa mudança, né? Foi É, difícil? nenhuma mudança é fácil e é tudo um processo. O que eu vejo hoje das pessoas, existe uma impaciência muito grande. Eu falo que hoje, ano passado, eu lembro, eu não me esqueço, porque eu fiz uma pergunta pesquisando com as pessoas e eu escutei exatamente o que eu queria que as pessoas falassem sobre mim. Só que foi uma construção. Então, num período onde eu queria compartilhar mais textos, mais conteúdo, as pessoas pediam um look, coisa associada em minha imagem, que eu não queria. Então, era frustrante para mim, que preparava todo um conteúdo que me posicionava no mercado de uma maneira e as pessoas pediam outra ou interpretavam outras. Por isso que eu falo planejamento, meta, foco, objetivo, porque é isso que vai fazer com que você continue e não desanime. Porque é um processo, é você Persistência, né? mudar. Persistência, consistência, isso tudo faz parte, né? De uma. Se você vai fazer um rebranding de uma empresa, a mesma coisa funciona como marca pessoal, né? Então, hoje eu sou aqui, mas eu quero estar ali. Então, vamos fazer um planejamento. O que eu preciso comunicar e fazer acontecer para ser reconhecido daquela maneira? É um processo, e é um processo longo, e é frustrante por muitas vezes. Então, assim, hoje eu me sinto uma pessoa muito bem-sucedida em relação a como as pessoas me percebem, em relação ao meu trabalho, o trabalho que eu presto e ofereço. Hoje eu sou percebida da maneira que eu desejo. Mas isso foi uma construção, assim, de anos, 4 anos. E que essa construção, ela não chega ao final. Ela precisa se manter e respeitar vontades e mudanças que acontecem na minha vida e que também refletem nisso. Então, é um ciclo. O movimento, ele existe, né? Então, a gente nunca chega num topo. Os planejamentos, as metas, elas são sempre avaliadas. E isso que eu estou falando, quando a gente trabalha a comunicação, ela funciona para toda e qualquer coisa. Marca pessoal e empresa. Então, quando eu falo que as pessoas vão trabalhar marca pessoal, se posicionar e se mostrar, ela precisa se encarar como uma empresa. Porque todos os processos de funcionamento ela precisa passar. E toda mudança, ela é dolorida. Não são só flores, não é só a parte gostosa. Então, é você amar muito o que você faz, ter certeza muito do que você quer. Certeza, né? Uhum. Para não desanimar no meio do caminho. Então, em Brasília, com a Lacet, com a Browneria, eu prestando serviço, trabalhando no digital já, em Brasília, estava tudo muito confortável para mim. Tava maravilhoso, assim, muito bem. Eu estava numa fase maravilhosa da minha vida, me descobrindo. Também aí rolou e coisas que aconteceram paralelamente, mas porque eu trabalhei muito bem a minha marca pessoal, eu como influenciadora, prestando serviço para outras marcas da minha cidade, tava tudo muito confortável, eu tava muito feliz. Só que um dia eu acordei e falei assim, eu preciso sair daqui. Eu senti. Aí, eu em 3 meses vendi a minha parte, falei com a minha sócia, que hoje continua sendo a minha grande amiga, os nossos sonhos se transformaram. Tudo desenrolou da melhor maneira possível, por uma questão de intuição. Eu quis vir para São Paulo para, tipo assim, descobrir uma nova versão da Luísa, que aquilo ali para mim já estava bom, mas não estava suficiente, entende? E aí eu Você vim no para cá. profissional, nessa primeira etapa no profissional, você chegou onde você queria, não tinha uma inquietude com esse lado profissional. Foi uma Não, intuição mesmo sua que veio foi, e foi mais intuição, porque lá na minha cidade, Brasília é maravilhoso, é um berço de grandes talentos, muita coisa acontece lá, porque eu acho que nada também se compara a São Paulo em relação a isso. Mas eu achava que eu ainda podia alçar voos maiores e melhores, e ali eu estava me sentindo limitada. Mas foi muito mais intuitivo do que propriamente, infeliz, insatisfeita e tal. Eu estava muito feliz, mas eu acho que eu podia mais. E aí eu literalmente larguei tudo, vendi meu carro, vendi minha empresa, vendi tudo. Fui com a cara e a coragem para fazer networking, para tudo. E descobri de fato aqui onde eu queria atuar. E que é essa área de comunicação, que é onde eu me encontro, eu me encanto e eu acho que eu aprendo todos os dias. Eu gosto muito da falta de rotina dentro da minha rotina. De todos os dias, eu falo muito com a equipe que eu trabalho e eu tenho hoje, com os meus clientes e as pessoas que eu me relaciono. Eu sinto que eu nunca durmo igual. Eu sempre durmo diferente, melhor do que quando eu acordei. Eu sempre aprendo alguma coisa de diferentes áreas. Então, também, a Cocolab hoje, ela não é nichada. Tipo, a gente não atende só restaurante. Então, tem uma variedade, desde médico, advogado, DJ, empresa de beleza, de saúde. Então, assim, a gente consome um conteúdo, vive diferentes rotinas de empresas que faz com que nós cresçamos, tipo, todo mundo cresça muito profissionalmente. Mas assim, eu devo muito, e eu gosto muito tipo, desse histórico que eu venho criando e dessas percepções, porque nas minhas experiências de trabalho que eu tive ao longo desse tempo,
né? Desde quando eu comecei a estagiar na faculdade, que eu também trabalhei em loja de shopping, né? Porque estagiário de comunicação naquela época não era valorizado como hoje é. Então eu não ganhava nada. Aí eu trabalhava, fazia um turno duplo, trabalhava em loja para poder ganhar dinheiro. E assim, foi uma grande escola. Falo que todo mundo, em algum momento, deveria ser vendedor, sabe? Se colocar, você passa a ser um consumidor melhor. Você experimentar um pouquinho de todas essas funções e postos faz com que a sua percepção seja muito rica, né? E aplicar. Nossa, o que eu tiro de quando vender em loja de processos e tudo funciona dentro aqui da agência. Então, assim, é muito, muito rico e muito Lidar com válido. pessoas, né? Eu vejo aqui no escritório o trabalho do assessor, que o meu trabalho também eu estou em contato, mas eu não estou propriamente vendendo, né? O produto financeiro, mas você lidar com as pessoas, né? Traz um aprendizado bacana. E aí eu queria que você também me falasse, sabe o que? Como que nasceu, né? Como que foi a sementinha da sua empresa, da Cocolab? Quando que você começou a planejar? Pois é. As coisas, eu acho que a maior, agora, envolvida com várias empresas, a gente vê que muito é no susto, né? As coisas vão acontecendo e você vai moldando e fazendo aquilo. Então, eu lembro que eu estava em São Paulo definindo onde é que eu ia atuar. Essa coisa de produção de conteúdo, cada vez mais eu fazendo vários cursos, várias atualizações em relação a isso, entendendo a presença digital das empresas, eu falei, cara, é esse tipo de serviço que eu quero prestar. E eu sozinha, dentro desse network que eu construí e venho construindo, fui me conectando a pessoas. Eu lembro que foi outubro de 2018 que eu sentei na minha mesa, eu lembro exatamente da cena, eu falei assim, é isso que eu vou fazer, eu quero clientes, tananana, eu desenhei tudo na minha cabeça, assim. Aí eu nem tinha ido atrás, mas eu fui para eventos e coisas que eu fui me conectando. Antes de virar o ano, eu já tinha 2 clientes fechados, umas propostas assim, sem nem ter ido atrás. Joguei energia e fui com foco nisso. E eu fiquei prestando esse serviço, que hoje, né, para quem não sabe, a Cocolab é uma empresa de produção de conteúdo para o digital. Então, o foco é produção de conteúdo. Nós não somos uma agência 360 em que a gente cuida de todas as pontas, mas temos todas essas pontas, né? Várias empresas especializadas para entregar a solução para o nosso cliente, mas de produção de conteúdo. Então, eu comecei a atender sozinha, mas eu cheguei num limite sozinha, né? De como ou eu ia ter uma vida, né? Como que eu vou fazer isso? Uhum. Então, eu tinha 6 clientes e alguns prestadores de serviço que me ajudavam com isso. Só que daí eu cheguei num momento, falei assim, tá, eu não consigo pegar mais nenhum cliente. Eu tenho 2 opções. E aí o Bruno, meu noivo, foi uma peça importantíssima que a gente teve uma conversa. É uma dificuldade muito grande, eu acho que não só minha, mas de várias pessoas, delegar. É um desafio muito grande. Eu tinha um problema muito sério em delegar funções, principalmente quando a gente fala de trabalho, um trabalho que, tipo, sai a ideia da minha cabeça, né? Tipo, como? Mas a pessoa não vai ter a mesma ideia que eu. E tudo bem, ela não vai ter mesmo, e que bom. E é aí que você cresce, troca e aprende, mas foi um processo. É E aí eu achava difícil. que eu achava que eu não era capaz de, né, de delegar, de compartilhar, que a minha entrega ia cair, ia piorar. Então, assim, eu tive vários desafios e barreiras que eu tive que ir vencendo, sabe? E botando a cara e indo com medo mesmo, porque eu só ia saber fazendo. E é uma responsabilidade muito grande, porque você delega, mas você responde por tudo aquilo. Então, assim, é um processo longo e muito complicado. Mas o Bruno virou para mim e falou assim: você tem 2 opções. Eu não me esqueço disso. Ele falou: você quer crescer, evoluir, escalonar o seu negócio? Então você precisa arriscar. Ou senão você sabe que até ad eterno, quando você decidir não fazer mais isso, você vai ganhar isso e essa vai ser o. E aí? Você cria um limite para você quando Você você cria um não limite. delega. Exatamente, exatamente. E na verdade foi a melhor escolha que eu fiz, porque foi muito difícil. É um processo até hoje, os desafios são constantes. É aquilo, empreender, gerir pessoas, negócios, não é um mar de rosas, nunca é. Graças a Deus, é muito mais prazeroso do que penoso, mas existe. E eu lembro que o meu grande aprendizado, assim, nesse ano, quando eu decidi abrir a Cocolab, foi precisar das pessoas. E como é bom precisar das pessoas e contar com as pessoas. Como a troca é maravilhosa, porque também chega um momento que a gente está imerso no nosso trabalho, que a gente cria umas janelas e umas caixas que a gente não consegue enxergar. E às vezes
a pessoa, ela já tá, né? Você delegou, então você distribuiu, você teve mais tempo, você começou a otimizar. E essa troca é maravilhosa. Eu até brinco com a minha equipe, eu falo, gente, me puxa o pé. Todo mundo que entra para trabalhar comigo, eu falo assim, o espaço é aberto para a gente criar e trocar. Eu falo de todos esses vícios, de tudo isso. Então, assim, eu falo que o meu grande aprendizado como empresária, assim, foi precisar das pessoas entender todos esses processos que a gente segue descobrindo, né? São processos, eles são contínuos. Exato. Mas os desafios hoje são diferentes, porque também as coisas vão tomando maiores proporções. E aí a gente também não se acha capaz, tem toda aquela coisa, principalmente mulheres. Não só mulheres, mas eu acho que é muito mais forte para nós, da É, síndrome de impostora. Então é muito isso. importante. Eu falo que eu rezo por uma coisa, duas coisas na vida: saúde e que Deus, o universo, as boas energias me mandem pessoas iluminadas na minha frente, no meu caminho. Porque isso ajuda muito, 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 né? Para que as coisas aconteçam, A para que a rede de troca exista. apoio, né, dentro da Exatamente. empresa. Para Um na hora que você time acha que não vai dar unido. conta. Exato. Exatamente. Um time, um time. Um time é importante, porque eu vejo assim, a gente está vulnerável a várias situações, né, ao longo da vida, até pessoal, e às vezes a gente pode ter que se fazer ausente, né, da nossa empresa. Então eu vejo aqui, por exemplo, na Veda, nós somos um time, mas na ausência de um, tem uma rede, né, para continuar tocando aquele negócio, né? E você conseguiu chegar num ponto na sua empresa que você tem essa rede de apoio e que sua empresa vai conseguir fazer uma manutenção do serviço. Lógico que você é essencial ali, né? Você é o embrião, Exatamente. mas Exatamente. você conseguiu chegar nesse ponto que você tá tranquila e tem quem toque, Ah, né? eu falo que eu estou chegando nesse ponto, porque nesse momento, claro, isso tudo já foi descentralizado, então hoje estamos, graças a Deus, numa crescente, uma equipe. Eu já me sinto à vontade, eu tenho uma vida, a Babi, assim, que é meu braço direito, ela fala, cara, você precisa ter um final de semana, e eu realmente preciso. Então você começa a fazer, a ter isso tudo. É maravilhoso. Eu falo que eu estou nesse processo porque alguns ainda dependem muito de mim. E que podem Uhum. continuar dependendo, mas não podem ser exclusivos. Então a gente está, porque a empresa vai crescendo, a pandemia para o digital, então foi maravilhoso. Então estamos Exato. redesenhando processos, organizando tudo para que tudo funcione. Então, chegou alguém, está muito fácil, tudo aqui na organização e planejamento. É assim uma coisa fundamental, que infelizmente não dá para amarrar todas as pontas assim no crescimento de uma empresa. Mas quando a gente tem um mínimo de respiro, a gente precisa organizar. Então, eu estou alcançando isso aí. Né? O objetivo é esse. Até pensando como mulher e nos papéis que eu quero assumir e ter, como ser mãe. Né? Eu tô noiva, já tô casada, assim, mas eu quero ser mãe em breve. Então, é organizar uma situação confortável para que eu consiga assumir todos os papéis de maneira que não anule também quem é a Luísa, né? Eu antes de filho, antes de Exato. profissional, de qualquer outra coisa. Que é algo E que eu tenho muita consciência. eu acho até interessante você tocar nesse ponto, né? Porque os seus papéis, eles se misturam um pouco, né? Assim, você consegue, né, preservar, assim, um momento para você. Eu fico pensando como que é essa rotina, né, de quem é influenciadora digital. Porque parece que está trabalhando 24 horas. Essa é a impressão que eu tenho. Que mesmo quando você não está na sua empresa, mas você está tocando o seu dia a dia, você está compartilhando, né? Não que isso seja uma obrigação, né? É orgânico, parece. É seu, Total. né? Você compartilha. Isso é como que funciona, né? Consegue separar? Você coloca algum limite para você? Consigo, assim. Teve um período, principalmente quando eu mudei para São Paulo, né? Fazendo toda essa transição, assim, de carreira, de negócio e tal. As redes sociais e o trabalho que eu fazia como influenciadora tipo, a maior parte da minha renda. Então eu dedicava muito tempo exclusivo daquilo. Só que a minha pretensão nunca foi viver exclusivamente daquilo e sempre ser o extra, né? Eu queria Uhum. sempre, e sempre pela lei, pela browneria, eu nunca tive só isso. A minha intenção nunca foi ser influenciadora. Eu falo que é uma consequência e o que eu posso tirar disso de trabalho, poxa, maravilha. Mas eu sempre preservei muito o meu poder do não, nunca perder a autenticidade, a coisa tipo, por exemplo, hoje eu recebi aqui uma proposta para mandar um escopo de trabalho.
Só que eu tô trabalhando na Cocolab, eu não tive tempo de avaliar o cliente, nem o produto. Mas para mim não dói fazer não e ficar sem esse job, porque não é o meu main business, entende? Então, assim, Uhum. o que eu faço como influenciador e tudo mais, eu quero parar, olhar, ver se tem a ver, ver se tem fit com a minha vida. São coisas que realmente eu usaria. Então, eu tenho esse poder porque eu construí isso, entendeu? Eu não dependo exclusivamente. Então, assim, sem dor nenhuma. Poxa, podia ter sido uma grana. Podia, mas hoje minha prioridade é a Cocolab, o serviço que eu presto para os meus. O que vem do meu pessoal é um extra. Paralelo a isso, eu sou escritora, eu tenho um livro publicado, eu tenho um outro projeto online rolando. Então, esse também é um outro trabalho. Eu falo que hoje o meu trabalho como influenciadora para marcas, ele acontece se ele estiver inserido dentro da minha realidade. Porque eu entendi que eu não tenho tempo para parar uma tarde toda para um projeto, ou eu tenho que me programar muito bem, tem que valer muito a pena. Então, hoje as marcas que eu me associo são marcas realmente que eu acredito, empresas que prestam serviço para mim que eu realmente gostei, mas porque eu construí todo esse ambiente para mim, porque isso era algo que eu tinha como prioridade, né? Primeiro, a credibilidade que eu tenho diante desse público e dessa comunidade que eu construí em torno do meu Instagram, que isso para mim é valiosíssimo, porque da mesma maneira que é tão penoso ganhar a confiança das pessoas que para perder assim. Então, assim, é muita coisa em jogo, sabe? Então, eu fui entendendo todos esses cenários e construindo esse ambiente que me fizesse feliz e confortável. Mas eu entendo a minha responsabilidade como influenciadora e o meu papel e o meu propósito como pessoa antes de ser influenciadora. Então, assim, então tem a Cocolab, tem eu como escritora, tem todos os meus papéis, mas na minha rede social pessoal, o meu propósito como mulher e pessoa é, tipo, inspirar as outras pessoas a ir em contra da melhor versão. O Eu Depois de Amanhã, que é o nome do outro livro de crônicas, ele fala muito de movimento, Eu Depois de Amanhã, processo, transformação. Então, eu acho que ao compartilhar, tipo, um pouco do que eu sou das minhas reflexões, eu desperto outras reflexões nas pessoas. Porque eu também entendo que Exato. o meu papel não é, desculpa o termo, tá? Cagar regra, nem fazer nada disso. Tudo que funciona para mim, eu sempre bato na tecla, eu falo, não julga a minha realidade e não compara com a sua. Você tem uma. Eu tô aqui só pra, tipo, caraca, será que cabe? É uma Para reflexão, é instigar. despertar uma consciência. Porque eu também acho que as pessoas, hoje em dia, elas consomem tudo e aceitam aquilo como verdade absoluta, que, meu Deus. Então, assim, eu tento, ao compartilhar a minha vida, as minhas preferências, as minhas coisas, despertar a consciência no poder de decisão daquela pessoa, de melhorar o hábito de vida, de coisas que funcionam para mim. Então, assim, se você me perguntar, trabalho 24 horas, porque acaba, mas é porque faz tudo tão parte da minha vida que para mim não é trabalho. E eu presto muita atenção na minha qualidade de vida. Eu sei que existem sacrifícios e cada escolha uma renúncia, nem sempre dá para equilibrar todos os pratinhos. Então vai ter sim período que eu vou trabalhar de domingo a domingo. Tudo bem, mas entendendo que esse é um período de sacrifício, mas que isso não pode ser constante porque a minha saúde fica, né? Então eu tenho o meu momento da minha malhação, que eu cuido da minha cabeça, que é fundamental para mim, que eu sei também que nem sempre dá para manter uma rotina, mas que tá, se seja um período pré-determinado, que tem um início, meio e fim, beleza, porque sacrifícios eles precisam existir. Então eu fico o tempo inteiro, eu falo que quem mora na minha cabeça, gente, ia ver a loucura que é. Eu converso comigo, faço tipo conta matemática, ajuste o tempo inteiro. E assim a gente vai, né? E todo esse processo, é bom que você está falando isso, porque assim, você está em várias frentes, você está sempre movimentando, você está trabalhando, aí depois você está malhando, aí você está cuidando do seu relacionamento. E as pessoas, né, esse negócio de rede social, a gente cria assim, como se a vida da outra pessoa fosse perfeita, como se não houvesse, né, uma frustração, como se não houvesse problema no dia a dia. E aí, focando assim um pouquinho, né, nessa parte do empreendedorismo da sua empresa, você teve alguma frustração assim no início que você pensou em desistir, falou, puxa, acho que eu não vou conseguir? Existiu algum Cara, momento? cara, sempre existe, sempre vai existir. Nunca temos uma certeza e frustrações a gente passa por várias. A crônica, inclusive, que eu subi ontem, fala sobre expectativas, mas mais do que expectativas, como nós lidamos com as frustrações. Porque eu falo que as expectativas, por exemplo, elas são encaradas como um câncer, né? Só que é até injusto você não criar expectativa e não esperar que coisas boas aconteçam. Tem muito mais a ver com a sua capacidade de lidar com as frustrações que vão acontecer várias.
Você se frustra com um cliente que às vezes tem um comportamento, você se frustra com um negócio que não deu certo que você planejou, você vai se frustrar e acontece. Então, várias vezes eu duvido da minha capacidade, várias vezes, e todos os dias a gente tem incerteza, frustração. Então, é assim, é porque para mim desistir nunca foi uma opção, entendeu? Nunca foi uma opção. Então, assim, eu sei de todas as minhas obrigações, eu sei de todas as pessoas hoje com uma equipe que contam comigo. Olha isso, como que você desiste? Então, assim, eu falo que eu busco motivação na própria vida. A vida tá passando, cara. O que que eu quero fazer dela? Então, assim, a gente se frustra, a gente tem a parte ruim. Mas você tem duas escolhas. Ou ficar na merda, ou É. fazer daquilo ali algo bom e aprendizado. Então, assim, faz parte do meu perfil e da minha construção como pessoa, que eu trabalho para isso diariamente, né? Tentar sempre ver a solução. E não tudo. O que não quer dizer que eu não tenha frustrações. E isso eu deixo muito claro. Então, quem me acompanha, principalmente através das crônicas, eu compartilho muito isso, né? Eu falo que é quase uma sessão terapia. Então, sábado mesmo, eu tive um momento de super frustração, que foi o tema da minha crônica. Eu podia ter sido várias coisas, eu fiz vários outros planos, eu tava num lugar que eu não queria, fazendo o que eu não queria. Mas, tipo, eu parei e falei assim, tá, eu vou ficar assim, puta, ou eu vou ressignificar isso aqui e fazer o melhor? Vou ressignificar isso aqui. E é um constante, e isso acontece em todas as áreas, né? E faz parte. Então, assim, eu fico até chocada um pouco das pessoas se iludirem, já acharem que, por exemplo, todas as empresas são perfeitas, que todas as pessoas são perfeitas, que todas as vidas são perfeitas. Mas eu acho que essas pessoas que ainda têm essa consciência um pouco alienada, porque elas perdem mais tempo aqui, né, na tela do celular, do que construindo e analisando e fazendo uma análise da própria vida. Exato. Então, eu tento, Falta tipo, um pouco de bom senso, porque na verdade eu entendo assim, a rede social ela veio para ajudar. Lógico que quando a gente vai para a rede social, a gente não quer ver coisa ruim. Aqui, lógico que eu vou mostrar o meu melhor, eu vou mostrar o que a empresa pode oferecer, eu vou mostrar o momento que eu tô mais feliz, mas isso óbvio. não anula o que eu tô, mas eu não preciso também expor o que é ruim, né? Para a pessoa saber que também tem coisas que não são tão perfeitas na minha vida. Então, acho que também tem um pouco Exatamente. desse tabu, falar, ai, porque na rede social a pessoa só posta o que é bom. Lógico, a gente quer compartilhar experiências Você quer ver positivas. tragédia, você vai no Datena. Ai, que saco, né? Tipo, que só tem coisa Exatamente. ruim. E a vida tem muita coisa ruim, assim. E como que eu exponho as frustrações ou os empecilhos? Você nunca fala na hora que você tá triste, que você tá chorando. Você racionaliza, você tira uma lição e você vai lá e compartilha aquela experiência. Essa é a melhor maneira de você mostrar realmente uma realidade do que acontece. Porque, e eu me coloco muito, eu vejo, tem gente que fala assim, tem um exemplo, vou dar um exemplo de restaurante. Fui no restaurante com o meu marido e fui super bem atendida, ou mal atendida. Chego na minha rede social, tô puta, por que isso, por que isso, por que isso acontece? Eu acho um absurdo quando isso acontece. Eu só não acho absurdo se a pessoa ela já foi no gerente, se ela já tentou atenção nas redes sociais dessa pessoa, se ela já tentou tudo, porque essa pessoa ela não é empresária, ela não se colocou no lugar de quem tá ali ganhando um salário e trabalhando todos os dias. Porque às vezes uma experiência ruim ela não pode anular uma boa e uma chance da pessoa corrigir um erro, sabe? Então, assim, seria até irresponsabilidade, né? E quem que quer ver a outra pessoa chorando para sentir pena, para despertar sentimentos que a gente não quer? Então, assim, se a gente mostra só a parte boa, tipo, que bom. Mas a parte boa não quer dizer que não tem a parte ruim. Então, se teve uma Exato. experiência ruim, eu só compartilho, eu só divido, eu só transformo em crônica depois que eu racionalizei, depois que eu tive e tirei uma conclusão, depois que eu sinto que alguém pode se sentir tocado ou que passou alguma coisa que fala assim, caraca, é mesmo, né? Ou eu tive uma experiência ruim, prestaram um serviço horroroso para mim, eu não destruí a empresa por conta da minha experiência ruim. Eu ajudei aquele empreendedor, aquele empresário, aquele funcionário a ser melhor, né? Então, assim, você dá a chance, existem steps de coisa, porque também isso aqui, quem não sabe usar as ferramentas, gente, pode ser muito, muito, muito nocivo. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tirar assim o melhor do que a rede social pode trazer. Ainda mais assim, quando a gente fala principalmente dos jovens, né? Eu queria abordar um pouco isso agora, porque eu sei que você tem um público, né, de mulheres jovens e também as meninas que estão nesse período de definição, o que vai fazer da vida, e você serve como inspiração para muitas, né, dessas jovens mulheres, e eu vejo que também com as suas crônicas que você compartilha, você acaba também criando uma identidade,
uma proximidade, você traz com muita sutileza, né? As lições que você tira da sua vida. Como você disse, você não traz assim nesse approach negativo, reclamando, mostrando, olha, eu briguei com meu namorado, olha, hoje o dia foi ruim na empresa. Olha, veio a pandemia e eu não consegui realizar o meu casamento. Você não traz essas frustrações de uma maneira assim, né, grosseira, né, nociva. Você traz isso já mais rebuscado com a crônica. E eu vejo que, pelo menos, eu criei uma identidade com você através da maneira como você coloca na sua escrita. E aí, assim, indo um pouquinho para esse universo, né, das meninas mais jovens que veem você, né, como uma inspiração, é, elas se comunicam bastante com você? Que tipo de, assim, de questionamento que elas trazem para você? Tá. Não, primeiro, olha que engraçado. O estudo do meu público de métricas, né, comprovadas, e porque, graças a Deus, eu consigo dedicar um tempo para me relacionar realmente com essas pessoas que me acompanham, tenho um feedback maravilhoso pessoalmente, é a partir de 30 anos. Você acredita? Caramba! Pois é, então a maioria, eu acho que 60% do meu público é acima de 30 anos. Então, nem são jovens, assim, é muito mais a pessoa, tipo, muito mães, muitas esposas, né? E eu tô mais ou menos aí, eu tenho 29, né? É, Mas já muita tem um gente acha, tempo. por eu ter cara de novinha e tudo isso É. também, que eu me comunico com pessoas mais jovens. Mas não, e eu fico feliz, porque eu acho que, assim, a minha postura diante da vida, não que eu não converse não com as jovens, Uhum. também tenho esse público, mas ele não é o principal. Eu acho que a gente tá, tipo, super alinhado. É, o meu papel, como eu falei, é tentar trazer, porque assim é a minha vida. Então não é maquiado, não teria nem, eu falo, eu não tenho nem tempo para produzir, pensar nessas coisas se não fosse muito Uhum. real. É realmente tratar as coisas de uma maneira mais leve, né? É buscar soluções, o lado bom, porque tudo existe um lado bom. Nem sempre é doce, nem sempre é do jeito que a gente quer, mas sempre pode ser bonito. Então depende da maneira como a gente lida. Então, ao compartilhar o meu ponto de vista, e que eu reforço sempre, que é o meu ponto de vista, a minha lente, e não quer dizer que é certo ou errado, né? Inspirar essas jovens para se encontrar, para buscar o que faz sentido ou não. Uma coisa que sempre rende muito assunto é o fato de eu ter, dentro dessa minha transformação, que ela segue acontecendo, é um processo, quando eu era mais jovem, eu fui uma jovem muito consumista. Eu tinha muita coisa. E hoje em dia eu tenho um armário cápsula. Eu ocupo menos espaço do que, tipo, o Bruno, que é meu noivo. Mesmo. Eu tenho uma necessaire de maquiagem. Tudo meu é muito menos. E eu fui me desfazendo disso. E quando eu falo desses assuntos, eu fico até com medo. Porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, não quer dizer que isso é certo. Se você é viciado em óculos, tem uma coleção de óculos e se isso te faz muito feliz, seja muito feliz. Você não tá errado por isso, entendeu? Isso é o meu estilo de vida. Então é sempre colocar que a minha lente não quer dizer que ela tá certa ou que ela tá errada, é a minha lente. Então, já para as pessoas se entenderem que aquilo ali não é uma verdade absoluta, e não existe verdade absoluta, né? De todos os assuntos, assim. Então, eu tento sempre colocar esses pontos em destaque na minha comunicação. Outra coisa também que eu queria escutar um pouquinho de você, que assim, eu sempre vejo você trazendo essa questão do empoderamento feminino, né? Como que você está enxergando esse movimento? Aí eu trago isso porque no mercado financeiro, né, é recente esse movimento. Na verdade, tem uma luta, um movimento agora mais forte, né, do grupo de mulheres, para tentar trazer essa igualdade de gênero dentro dos escritórios, né, dentro dos bancos. Então começou um movimento, eu diria que mais ativo, né, da mulherada dentro do mercado financeiro. E aí a gente vê por parte dos homens que eles falam, isso daí é mimimi, não são todos os homens, a gente sabe que tem, né, um preconceito com esse movimento, mas o que me surpreendeu também, agora que eu comecei a participar de alguns grupos, é que eu vejo que as mulheres mesmas também têm um preconceito com esse movimento, né, de empoderamento feminino. Nossa, total, porque assim, fomos Você tem essa criados numa cultura. percepção? Tenho super, super. Eu conheço amigas que têm um pensamento, uma cabeça super machista. Mas é porque isso é cultural, né? Então, assim, infelizmente, felizmente estamos nesse movimento cada vez maior e melhor. É um processo. Eu já acho, por exemplo, que os meus filhos e os meus netos já não vão lidar e ter diálogos tanto com mulheres ainda com cabeça machista.
Mas se você pensar nós, nossas mães, elas ainda foram criadas numa cultura extremamente machista. Então, isso é cultural, isso vem da educação, aquilo ali como verdade. Então, ainda tem, eu sei porque eu convivo com várias delas. Então, assim, existe, mas cada vez menos. É muito gostoso esse momento que a gente está vivendo, dessa mobilização inteira, das mulheres se sentirem à vontade de falar sobre o assunto sem medo, porque tem mulheres que apoiam mulheres, e fazer isso cada vez mais constante, né? E eu sou uma pessoa, assim, que desde novinha, assim, eu me relacionei, graças a Deus, minha família não tem nada dessa criação machista. Fui educada pelos meus pais, então, desde novinha, assim, desde o primeiro namorado, eu nunca aceitei nada que, tipo, tirasse a minha liberdade, tirasse a minha voz, e isso só tem se reforçado cada vez mais. Eu falo que era pretexto. Até quando eu estava solteira, ia sair com alguém no primeiro encontro, eu já sabia até os temas como abordar. Você já ia falar, ih, nem sai comigo. E eu sempre estive, no período que eu estava solteira, né? Porque é tão difícil, a cabeça dos homens é muito machista. Mas eu lembro de falar pra mim, eu tô disposta a ficar sozinha, eu não preciso de ninguém. Mas eu não vou me sujeitar a isso, 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 sabe? Eu tava disposta, não tava procurando ninguém. Eu tava disposta do que alguém, tipo, vir dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ou me desmotivar, né? E eu amo o Bruno, uma das qualidades que eu amo no meu noivo é a cabeça que ele tem, a troca que a gente tem diária, e como ele consegue, como homem, ser ativo no meio dele, de homens, e chegar e fazer os homens passarem vergonha. O fato dele fotografar mulheres e entender o lado de como as mulheres se sentem, da entrega, dos medos. Às vezes ele chega depois de uma sessão de fotos com alguém, me conta uma história, ele fala chocado. Eu falei, pois é, choque-se mesmo, mas isso é normal, infelizmente. Tipo, isso não é novidade pra mim. E ele fala, caramba, e aí ele realmente militar, porque eu falo que mais do que as mulheres é um papel dos homens, não rir, reprimir e tudo mais. Então, é maravilhoso. Fundamental. O Fundamental. apoio Então, dos assim, homens. total. Eu me sinto muito feliz, assim, eu não vou nem dizer sortuda e privilegiada, porque relacionamento é uma construção, uma busca que depende de duas pessoas estarem abertas para essa troca, né? Então, dessa nossa troca, e de ver ele ativo como homem no meio, que ele circula, dele como homem, fortalecer tudo que eu tenho de melhor e querer o meu bem, não competir comigo e entender que vai junto. Então, assim, até como Ele te relacionamento, incentiva bastante, né? nossa, total, total, assim, é, Ele te empodera, né? Do que a gente percebe, né? Quem acompanha você, exatamente. que ele te empodera, ele tá sempre ali compartilhando com você, né? Assim, eu vejo ele trazendo muito o seu trabalho, enaltecendo, né? Você como profissional, não só como namorada. Eu acho isso muito bacana. Exatamente. Tipo, como relacionamento, a gente entende muito a importância da individualidade, né? Para antes de sermos um do que ser um casal. E o quanto fortaleceu, gente, duas pessoas individualmente felizes são um casal muito mais feliz. Então é potencializar, não competir, não ter essa coisa da posse, né? Do machismo, do pertencer. Não é pertencer, é ser junto. Então, isso é algo que a gente reforça todos os dias e que a gente tenta passar para as pessoas que nos acompanham. Que também é um movimento maravilhoso de diálogo que a gente tem, a rede social possibilita isso. Tanto o público dele quanto o meu, eles interagem muito. Então, assim, eu tenho vários homens que me seguem, tem muita gente que questiona assim. Porque dentro desse empoderamento, da liberdade do ser e de acontecer, eu também tenho um viés dentro da minha comunicação pessoal da liberdade do corpo, né? Do corpo não ser encarado como um objeto de desejo, tipo, da não objetificação do corpo. Então, até a própria foto de lingerie que eu posto, tem gente que fala assim, mas como? Você trabalha em escritório de advocacia nisso, como que você posta? Eu falo, gente, porque ali é uma foto, é o meu corpo, um corpo é só um corpo. Quando eu sou profissional e estou falando com uma pessoa, ela está olhando para o meu rosto, eu sou uma profissional. Aquilo, a minha foto, ela não me define. Então, é uma coisa que eu sou super enfática também. Então, e eu consigo, né, coincidir tudo isso e respeito. Aí tem muita gente que fala, ai, você não recebe comentário. Eu juro pra você, eu não teria por que mentir pra isso. Eu não Eu ia te recebo perguntar isso. de 100%, eu não recebo 2% de comentário absurdo. Eu juro. E os homens que me elogiam, eles falam,
Bruno que me desculpe, mas ele está de parabéns, estou muito bonita, ou tipo, adoro o seu conteúdo, me elogiam pela inteligência, pelo contexto, porque tem um contexto, não é só uma foto ali, eu quero passar alguma coisa, alguma mensagem. Então isso é muito legal. E despertando e quebrando alguns tabus entre casais que existiam, tipo, do Bruno comprar minha lingerie, e aí os homens começarem a perguntar pro Bruno para dar, sabe? Então é um trato diferente. Então a gente, como casal, eu acho que. E fico muito feliz com o nosso papel, que nós temos cumprido muito bem. Eu entendo assim, pelo feedback das pessoas, de despertar um outro olhar, né? Uma coisa meio de cumplicidade, de quebrar certos tabus que foram impostos por uma cultura machista, que estamos num processo, e que, se Deus quiser, vai ser cada vez menor e melhor para nós, né? De É um igualdade. processo, né? Não é uma É. coisa que vai mudar do dia para a noite, né? Aí tem aquela frase, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, mas por trás de uma grande mulher também existe um grande homem. Na verdade, não tem ninguém por trás de ninguém, é ao lado, Por- né? Exatamente, por trás de um grande homem não tem ninguém, tem uma mulher maravilhosa, igualmente maravilhosa, igual do lado. Pronto, E eu acho que não o tem Bruno, isso. ele faz esse papel de empoderar você, que é muito bacana, né? E no mercado financeiro, a gente ainda está engatinhando, né, nesse processo. Ainda tem muitos tabus com as meninas no mercado financeiro. A gente, né, aí eu posso falar pelas minhas colegas, ainda tem um preconceito gigantesco. Então, se a menina é bonita e teve uma promoção, é porque ainda tem muito disso. É porque a Não, e menina é assim, não é só no bonita. mercado financeiro, né? Vamos combinar. Em todas. E o que, na teoria, tem gente que fala, mas é bonita. Para quem é bonita, ou, enfim, ou é taxada como bonita, isso é muito mais um peso do que um bônus. Porque eu falo que Exato. nós, Você tem como que provar mulheres, nesse mais. mundo, exatamente, então a gente sempre tem que entregar mais para provar que não é só um rostinho bonito, exatamente, entendeu? Então, assim, acaba sendo uma dificuldade, mais uma delas que nós temos que vencer, e que não se restringe, infelizmente, só ao mercado financeiro. A gente sabe que tem alguns setores que são muito mais rígidos, chato, caretas, quadrados, machistas, né, em relação a isso. Mas, graças a Deus, aí temos um time maravilhoso, pessoas como você. Conheço amigas que atuam na área e que estão levantando essa bandeira. A Fê, com sorte também, A que não sei se ela Fê, tá aí. Então, assim, a Fê é um exemplo, assim, ah, o Rodrigo, para compartilhar, né, um pouquinho aqui, o Rodrigo, na verdade, me achou, né? Ele quem me lapidou. Sempre, eu trabalho desde sempre no mercado financeiro, eu sou há 10 anos economista e eu trabalhava numa corretora de valores e, enfim, teve um momento que me deu vontade de mudar. E eu tinha muito esse preconceito com as entrevistas que eu ia fazer como economista pela pouca idade e por ser mulher. Então eu tinha muito, né, dessa dificuldade de conseguir me colocar e tudo mais. E, enfim, eu tive uma conversa com o Rodrigo, e quando ele me fez a proposta de vir para a Veda, que ia mudar um pouco assim o viés do que eu fazia na empresa anterior, ele conseguiu enxergar em mim um potencial que eu não enxergava. Então, por isso que porque eu você já falo, ia né? com medo, né? Exato. Exatamente, mas os homens, né, que têm esse olhar um pouco mais aberto, aí tá essa questão, né, do empoderamento feminino e também da importância do homem, né, nesse movimento. Ele conseguiu enxergar em mim e confiou em mim para uma atividade que ele achava que eu podia me encaixar e que eu podia agregar para a empresa dele, né? Ah, isso é Então uma foi construção. fundamental. Total. Isso é uma construção também, depende muito das pessoas que cercam, né? Porque eu conheço a Fê e ela tem um discurso maravilhoso. Ela também levanta super a bandeira do espaço, da valorização da mulher. Então ele convive com uma mulher extremamente forte. Então ele vê isso. E ele vê o quanto Exato. outras mulheres começa a reconhecer também em outras mulheres essa capacidade, né? Então, isso é muito valioso mesmo. E que bom, porque é desse tipo de papel e de pessoas como o Rodrigo, como o Bruno, que o mundo precisa para. Ixi, tá me vendo? É porque encerrou aqui. Voltando. Mudar um pouco esse cenário, né? Então, assim a gente vai. E eu queria que você me falasse um pouquinho aí o que você tem aí de projeto mais para frente, como que tá essa questão, né, do segundo livro, que eu sei que tem uma inovação, você já tem um primeiro livro e esse segundo tá num formato diferente. É, porque assim, bom, quem conhece o mínimo, assim, sabe que, tipo, ser escritor e viver da escrita, de publicar livro
long way to go, né? Uma construção de sem nem dizer quantos anos. Então, a escrita, escrever crônicas sempre foi uma grande paixão e ela é uma paixão e realização pessoal. Falo realização pessoal mesmo. Também profissional, mas que vai sendo construída. Então, eu não vivo só disso. Então, eu não consigo parar minha vida para ser escritora. Então, eu levo paralelo aos meus projetos. Então, o livro 1 aconteceu, realização de um sonho. Eu sigo colhendo os frutos dele até agora. E vou seguir, né? Porque ele existe, ele tá aí para todo mundo ler, vender, então várias ações. Eu hoje estava numa reunião redesenhando algumas coisas de comunicação. E o livro 2, o que que foi? Eu lancei ele. Graças a Deus, o bom, isso tudo a gente continua colhendo os frutos. Só que eu continuo escrevendo, a audiência, ela já foi educada para querer e consumir isso. Só que também nasceu a Cocolab, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Falei, gente, como eu vou me comprometer com um deadline de uma editora para publicar um livro, sendo que eu não consigo, porque agora essa não é a minha prioridade. Então, não posso me dar ao luxo. E aí, numa insônia criativa, porque eu abraço muito as minhas insônias, porque é quando eu, tipo, a Cocolab, todo o briefing, brainstorming de naming, tudo meu dá nas insônias. Então, antes, quando eu ficava puta, hoje em dia eu tenho insônia, eu abraço, eu já abro uma energia, assim, eu falo, ai, manda alguma coisa boa. Aí, eu numa insônia criativa fui unindo várias percepções que eu tive ao longo do primeiro livro e cheguei nesse formato, que ele já poderia estar muito mais avançado e desenvolvido, mas, mais uma vez, tem coisas correndo paralelo, mas basicamente é o seguinte, então, ele nasceu de trás para frente. Então, é uma assinatura online, né, digital, em que você assina e toda semana tem uma crônica nova. Essa crônica em formato de escrita, áudio e vídeo. Então tem um vídeo onde eu converso, bato um papo falando do contexto que me levou a escrever a crônica. A outra é a crônica em áudio, para enquanto você lê, você também ouvir. Porque eu recebi o feedback do primeiro, que as pessoas falavam assim, Lu, o fato de te acompanhar nas redes sociais, pelo Stories, a sensação que eu tinha é que eu estava escutando a sua voz enquanto eu lia. Então esse foi um feedback que eu peguei para poder chegar nesse formato. O segundo feedback é que as pessoas falaram, e crônica é uma leitura muito fácil, né? Você pega e gosta, cara, você pega 4 horas e acabou um livro. As pessoas falaram, nossa, é tão bom que eu devorei, que pena que acabou. Então eu peguei outra percepção, o fato de ser uma assinatura recorrente, né? Então toda semana você tem uma crônica nova, você vai curtindo em doses homeopáticas, mas aquilo ali não acaba rápido. Então foi outra percepção que eu peguei. A facilidade do digital, né? Então, assim, era algo que eu conseguia me comprometer. Então, dentro da minha agenda, eu realmente consigo escrever e gravar um vídeo uma vez por semana, me programando o mínimo. E as pessoas ficaram muito curiosas para saber da jornada, o que me motiva, o que não para escrever. E nesses textos, esses vídeos introdutórios que eu falo, eu explico muito do contexto. Por isso que eu falo, eu brinco até sessão terapia. Uns feedbacks que eu recebo é tipo, nossa, Lu, parece que você tá na sala da minha casa falando comigo. É muito pessoal. Exato. E as pessoas participam da jornada. Então, assim, o livro vai existir físico, ele vai ter uma capa que ainda tem uma capa pré-definida para o digital, mas não é a final para o livro. Então, vou fazer com que as pessoas participem de todo esse processo. Então, dentro dessas percepções do livro 1, eu criei esse projeto que é o do livro 2. E agora eu vou trabalhar melhor a comunicação dele, porque eu lancei, não consegui ainda, paralelo a isso tudo que eu estou fazendo, me dedicar realmente a divulgação, mas ele existe e tem sido, desculpa a palavra, um tesão trabalhar e escrever para ele, porque também o que aconteceu? No livro 1, ele tem 38 crônicas que já tinham sido escritas e outras 40 e poucos que foram escritas exclusivas, né? Inéditas para o lançamento. Nesse, como eu vou escrevendo semana após semana, as pautas e os assuntos são muito quentes. Então, Setembro Amarelo, eu comecei falando sobre suicídio, a importância de falar da depressão. Eu falo sobre assédio, porque teve um negócio de assédio. Então, eu falo do momento que eu estou vivendo. Então, lidar com frustração e expectativa foi o tema da outra. Teve o movimento do Black Lives Matter. Então, tipo, de toda a reflexão que a pandemia vem nos causando. E acaba que também vai ser um livro documental. Eu lembro de cada fase, sabe? Então, são temas realmente muito quentes. Então, é documental da vida, né? São percepções, assuntos, coisas. Na quarentena, acabou que o nosso programa preferido era assistir série, engolir séries. Então, tem várias crônicas que eu associo a vida real com série. Amor platônico por personagem, tipo, aos 29 anos, como assim? Então, tem temas leves, tem temas mais sérios. Tá bem gostoso, assim. Eu sou suspeita para falar, mas
aí quando eu fui criar esse projeto, tipo, eu não via nenhum. Eu conheço vários livros em formato de podcast, mas isso em que une essa experiência sensorial, eu realmente não tinha vindo. Mas eu fui juntando as coisas, não tipo, vou criar alguma coisa que nunca ninguém fez. Eu fui juntando todos esses feedbacks e algo que pudesse solucionar o meu problema e solucionar o problema da minha audiência. Então, eu ainda vou fazer muito mais coisa. Esse projeto online, ele termina em julho. É claro que a versão física dele vai ser lançada em julho. Então, provavelmente, eu, num período anterior, eu já vou fazer uma série de crônicas inéditas para esse produzido físico. Mas de julho a julho. Então, eu estou super feliz. Eu poderia estar mais feliz? Poderia. Poderia ter mais tempo para poder me dedicar ao projeto que tanto me realiza para alcançar mais e mais pessoas? Poderia. Mas, mais uma vez, equilibrando os pratinhos, também estou, tipo, com várias responsabilidades dentro do trabalho. Então, Você é não entender deixa de também. fazer. Não deixo Eu de acho que fazer, esse, exato. assim, eu acho que a mensagem que você traz aqui, né, que você tem várias vertentes, mas você não deixa de colocar em prática, né, os seus Exato. planos. Então, acho que Ah, essa é a principal mensagem sua. Poderia, tá? O projeto poderia, de repente, ser maior? Poderia atingir mais pessoas? Poderia, mas é assim, até o Rodrigo fala sempre isso pra gente no escritório, feito é melhor que perfeito. Você não deixa de colocar, né, em prática. exato. Você não fica postergando os seus projetos. Eu acho que É, essa é a principal mensagem para quem quer empreender. Não total. postergar, não Exato. ter Até medo de porque errar. Até porque a perfeição, que é algo utópico, que ela não existe, ela é construída. A gente só desenvolve habilidades fazendo. Nós só melhoramos um projeto fazendo. Tem gente até que fala assim, então apaga tudo que eu fiz. Não, deixa lá, isso é legal, histórico de evolução, então faz parte. E o legal é que esse projeto digital me permite essa flexibilidade de ter novas ideias, de mudar no meio do caminho. E isso está me deixando à vontade, porque é o que encaixa também dentro da realidade que eu estou vivendo hoje. Mas é isso, não deixe de fazer, você tem que começar. Todo projeto, ele começa de algum lugar, né? Sei lá, o fato do mundo correr, voar na velocidade da luz, da tecnologia, também parece que as pessoas querem que a mágica aconteça. E tem horas que a gente quer realmente que a mágica Exato. aconteça, mas assim, não existe mágica, existe processo, planejamento, solução e aperfeiçoamento de quem nós somos e do que fazemos. Isso é a única certeza que a gente tem, né? Exatamente, acho que assim, desenvolver o primeiro passo para empreender, eu acho que é desenvolver uma autoconfiança, né? Desenvolver Que uma ela sempre autoconfiança. cambaleia, nem sempre a gente tá super autoconfiante. Mas se Exata, pega nisso, vai. exatamente, se pegar nisso e não parar. Exato, exatamente. É isso aí. Ah, eu queria muito te agradecer, tá dando os 2 minutos restantes aqui. Eu fico pressionada por esse relógio do Instagram. Mas Ele foi uma começa a delícia o contagem, papo. ele, come, Adorei. ele começa a contagem regressiva, eu vou ficando com, sabe, assim, pressionada para Nervoso, não né? conseguir me despedir de você. Mas eu queria muito, muito, muito agradecer você pelo bate-papo. Eu acho que assim, você é um grande exemplo de realmente assim, de colocar em prática os projetos e não de ficar só na cabeça, porque eu vejo que você, como foi a conclusão, né, aqui desse bate-papo, está sempre em movimento, nunca está postergando as suas decisões. Eu acho que essa é a principal característica para quem quer empreender. E Exato. E assim, a insegurança sempre vai existir, a incerteza, e assim a gente vai. Uns ajudando os outros, então cercando de pessoas que. Uma rede de apoio, tipo, no trabalho, em casa, que realmente ajude nessa construção inteira. sem, é, sem a busca pela perfeição, né? Em busca da nossa melhor versão, porque a perfeição de tudo e de todos os papéis, ela é utópica. Isso que eu acho que quando a gente busca isso, a gente acaba mais sendo infeliz e pressionado por algo que é inalcançável do que fazendo bem. Mas enfim, foi delicioso. Eu agradeço muito a Veda, ao Rodrigo, a você pelo convite. Fico feliz com o feedback também. Enfim, contem sempre comigo. Todo mundo que acompanhou, obrigada. Obrigada a todo mundo pelos comentários. Eu sou meio cega, mas eu li vários aqui, muito gostoso. Eu fico super feliz. Então, obrigada. Parabéns obrigada, pela Luísa. iniciativa da Veda de trazer esse tipo de conteúdo, de Outubro Amarelo, enfim. Contem comigo, tá bom? Muito, muito obrigada. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.